Heron, vamos pro início de tudo, né? Você nasceu em Betim ou você migrou pra cá? Como é que foi sua trajetória desde o início, Valente? Eu nasci em Mateus Leme, no ano de 1975. Poucos meses depois, meu pai faleceu. E com o falecimento do meu pai, minha mãe, que tinha outros 3 filhos, né, 2 irmãs e um irmão, se transferiu para Betim, para o centro de Betim, na rua Pará de Minas, a antiga turma da Rede Ferroviária Federal, né? Meu avô era ferroviário, tinha um tio também que era ferroviário, e antigamente a Rede Ferroviária Federal, né, a Rede Ferroviária Federal SA, chamada Refefesa, tinha suas turmas. E eram famílias meio nômades, né? Vivia cada período em uma cidade. Ele já tinha passado por toda Minas Gerais, tinha se fixado em Mateus Leme, onde minha mãe conheceu meu pai, e depois se transferiu para Betim. Minha mãe tinha ficado em Mateus Leme, depois do falecimento do meu pai, eu vim para Betim e me fixei na rua Pará de Minas, inicialmente na rua Pará de Minas, ali na região centro da cidade, numa casa alugada, numa casa de turma de ferroviários. 5, 6 anos depois, meu avô consegue realizar o sonho da casa própria, uma casa muito modesta, no bairro Jardim Petrópolis, e com 6 anos de idade eu me mudo para o bairro Jardim Petrópolis e fico lá até minha pré-adolescência, para onde eu me transfiro para um colégio interno, volto e constituo a minha própria família com meus 20 e poucos anos, e de lá eu saio do Jardim Petrópolis, vou morar no Angola, moro em outros bairros e hoje continuo morando na cidade, ali no bairro Ingá. Muito bacana, Heron. Heron, assim, a gente vê uma mudança aí de trajetória de vida, assim, muito meio que radical sua, mas do mesmo jeito também muito interessante. Pelos outros podcasts que a gente assistiu também, a gente acompanha muito você, né? Pelo que eu entendi, você tinha um sonho de ser veterinário. Sim. Depois passou a migrar para o jornalismo, repórter, virou editor. Sim. E agora, política, irmão. Cara, Vamos lá. como é que tá sendo essa fase aí? Eu recebo na minha vida as coisas com muita gratidão. Meu sonho, como você acabou de dizer, era ser veterinário. Para isso eu fui para um colégio interno, né? O colégio é ligado à Universidade Federal de Viçosa, é a CEDAF, ligado de Florestal. Antigamente tinha um modelo de educação diferente do que é hoje, era internato, então a gente ficava lá internado, e lá eu fiz técnico agrícola, né? Eu sou técnico agrícola de formação. E a paixão por veterinária já começa lá, com os 14 anos, era a minha ideia. Porém, se hoje o curso de veterinário é caro, imagina há 30, 35 anos atrás. Então essa era uma grande dificuldade, eu não tinha dinheiro para bancar esse curso, eu não tinha uma família com posses que fosse capaz de alimentar esse sonho. E a vida aqui está para você adaptar a vida, né? Você tem que, eu costumo dizer que não é você que escolhe a profissão, é a profissão que te escolhe. Voltei para Betim, fui fazer meu pré-vestibular com muita ajuda das minhas irmãs. Fui criado por 7 mulheres, né, com a ausência do meu pai muito cedo. Eu fui criado inicialmente pelo meu avô, mas ele falece quando eu tinha 6 anos de idade. E fico, nesse período aí, sendo criado pela minha avó, minhas 3 tias, minhas 2 irmãs e minha mãe. Então foram 7 mulheres que me criaram muito bem. Não fui mimado, tive que enfrentar as dificuldades da vida muito cedo, e no período que eu já estava prestes a entrar para a faculdade, optei pela comunicação, queria inicialmente trabalhar com marketing, publicidade, mas numa dessas viagens, né, de Betim para BH, e eu digo que era viagem mesmo, porque eu pegava o ônibus 5h30 da manhã para estar lá no BH 7h30, a aula começava às 7h. E eu pegava aquele ônibus, quando tinha um pouquinho de dinheiro a mais, a gente pegava o ônibus verde, e na maioria das vezes que não tinha dinheiro era o vermelhão mesmo, o 11h40, né? 11h40 que era o ônibus que a gente pegava, descia na rodoviária e percorria aí 3, 4 quilômetros até chegar na faculdade, que ficava lá no bairro Lagoinha. Me formei então em jornalismo, numa migração, porque no segundo, terceiro período de faculdade, eu ia para Belo Horizonte na companhia de uma grande amiga, que hoje é uma publicitária com muita experiência aqui na cidade, trabalha na PIB, a Gilmara. E a Gilmara recebeu uma proposta para trabalhar no jornal comunitário, né, que na época chamava-se Betim Notícia e Jornal de Teresópolis. Esse jornal pertencia a um antigo vereador da cidade, ex-presidente da Câmara, a Mauri Campos. Ele mantinha esse jornal, era um jornal comunitário, que envolvia muita comunidade do Jardim Teresópolis,
e ela foi convidada para participar desse jornal. Só que não interessou a ela, ela queria ficar no mundo do marketing, e assim ela, né, trabalha até hoje. E eu precisava de tudo, né? Precisava de qualquer coisa. Então eu falei, olha, para mim está valendo. Jornalismo, não é exatamente o que eu queria fazer, mas vão lá que eu preciso de começar a trabalhar, preciso começar a ajudar minhas irmãs, minhas tias. E dessa forma eu comecei a trabalhar com jornalismo comunitário. Com poucos meses no jornalismo comunitário, teve uma vaga, né, de estágio no jornal O Tempo Betim. Não existia ainda o jornal O Tempo de circulação estadual, na verdade estava em regime de teste. E com pouco tempo de estágio fui efetivado como repórter. E aí já existia o jornal O Tempo de circulação estadual. E aí foi essa migração. Continuo gostando, apaixonado com o mundo dos animais, mas a veterinária foi um sonho que não realizou, mas que também não me frustrou. Porque, como eu disse, né, é a profissão que te escolhe, né, você que escolhe a profissão, você tem que estar aberto para as coisas que acontecem na vida. Fui trabalhar com a área política. A área política não é uma coisa que me estranha, é uma coisa que eu tenho certa intimidade, mas as intimidades de bastidores. Eu trabalhei em várias campanhas, somadas eu participei de 15 campanhas, a maioria delas vitoriosas. Nós participamos nas campanhas de eleição do Carlalho, foram 3, nas campanhas de eleição do Vitório como deputado federal, ele foi deputado 4 mandatos, eu participei de 3, do Ciro Pedrosa também, quando foi deputado federal, de outros deputados estaduais, e aí tem Ivaí, tem de certa forma o Pinduca, nunca participei diretamente da campanha do Pinduca, mas sempre o auxiliei com alguma coisa. Tem o próprio Ivaí Nogueira também, que fazia parte do grupo na época. Ganhei um pouco da região metropolitana, trabalhei nas campanhas de Ademir Lucas em Contagem, trabalhei na campanha de Alexandre Calil em Belo Horizonte, e trabalhei também em campanhas de governadores que a gente conseguiu, que o nosso grupo político na época apoiava. Então isso foi me moldando nessa estrutura de coordenar campanhas, sobretudo na parte de comunicação, e depois na coordenação geral também, em algumas delas. Isso me fez ter muita experiência com relação aos bastidores da política, e o próprio fato também de mais tarde eu ter me tornado CEO da Sempre Editora, já no ano de 2011, também me aproximou ainda mais da política, porque no jornalismo eu fiz de tudo. Comecei na editoria de cidades, cobrindo polícia, trabalhei um pouco com esportes, muito pouco, não a ponto de entender muito sobre esporte, mas tive minhas pequenas passagens pelo esporte. Trabalhei nas editorias de veículos, que era, na época a gente fazia test drive, desenvolvia, né, todo um teste dos veículos, até chegar à editoria de economia e de política, que no jornalismo são as editorias mais nobres, digamos assim. Nobres pela repercussão que os fatos tomam, não pelo trabalho em si, porque o trabalho em si, o mais nobre é o de cidades, é o que vai para a rua, é o que vai cobrir a realidade da comunidade, as dificuldades dos moradores. E pelo jornalismo também passei por vários cargos, de estagiário aqui em Betim, até editor de política, depois como diretor e como CEO da Sempre Editora. Ter voltado agora, no final do ano passado, para o mundo político, não foi algo que me assustou. O convite, né, para me tornar pré-candidato, ou para me colocar à disposição dessa sucessão do prefeito Vitório Medioli, aconteceu de uma forma evolutiva. Nós estávamos num processo de reorganização do governo municipal, com o apoio do Vitório, com a orientação do Vitório, e a gente também estava voltando justamente para poder encerrar esse período do Vitório, né? O Vitório quer, né, deixar o governo em dezembro desse ano da mesma forma que entrou, e para isso ele me envolveu novamente nas coordenações do governo dele. E das coordenações até o momento de me tornar um pré-candidato, muita coisa aconteceu, e essa consolidação ocorreu no final de outubro do ano passado, quando ele me convida para assumir a Secretaria de Gabinete, e poucos meses depois a Secretaria de Saúde. Já me descompatibilizei, no dia 4/4 deste ano eu me descompatibilizei, por questões legais, né? A Justiça Eleitoral exige que ordenadoras de despesa saiam com 6 meses de antecedência, por isso eu me descompatibilizei no dia 4/4, e agora estou num caminho de construção de uma candidatura, de viabilização de um projeto e de certa forma, de apresentação desse meu nome.
Tenho muitas ideias, muitas propostas, mas com o tempo a gente vai falando sobre isso. Isso aí, galera, muito bacana. Que trajetória brilhante, hein, Heron Guimarães?